Muito bem, seja bem-vindo a mais um Full Gas podcast de MotoGP. Hoje para comentar uma das melhores corridas da temporada, o Grande Prêmio de Aragon, uma disputa até o final entre Pecco Bagnaia e Marc Marquez, 7x, ali 7 trocos do Pecco Bagnaia em cima do Marc Marquez nas últimas voltas. Vamos comentar essa corrida, uma corrida sensacional e a primeira vitória do Pecco Bagnaia. Se tinha um lugar realmente para o Pecco conseguir essa vitória, merecendo muito, seria em Aragon e seria em cima do Marc Marquez, que é o Mr. Aragon. Venceu lá 5 vezes só na MotoGP e 4 das últimas corridas que ele participou lá. Todas as corridas da era Michelin que ele participou em Aragon, ele tinha vencido e o Pecco Bagnaia conseguiu derrotá-lo para a sua primeira vitória. Ninguém pode falar que o Pecco não mereceu, foi muito bem. Mas antes de comentar a corrida, vamos passar rapidinho o resultado da prova. Pecco Bagnaia venceu a corrida com o Marc Marquez em segundo, Joan Mir saindo da 7ª posição, conseguiu o terceiro lugar. Depois Aleix Espargaró, a Aprilia se acostumando aí aos primeiros lugares da MotoGP, Aleix Espargaró quarto, depois Jack Miller, Enea Bastianini, grande final de semana do Enea Bastianini com a Ducati GP19, a Ducati de 2019, ele passou pela primeira vez pro Q2 no sábado e conseguiu agora a sua melhor posição na sua temporada de estreia na MotoGP, o 6º lugar, muito bem no Bastianini. Ele passou o Brad Binder no finalzinho, que foi o 7º, Fábio Quartararo apenas em 8º, vamos falar dos problemas dele já, Jorge Martin 9º, Takaki Nakagami 10º, Iker Lecuona 11º, Alex Rins 12º, Paul Espargaró 13º, Miguel Oliveira 14ª posição, o 15º, o Danilo Petrucci. No campeonato, Fábio Quartararo lidera com 214 pontos, à frente do Pecco Bagnaia com 161, são agora 53 pontos entre os dois. Depois o Joan Mir, o Johan Zarco e o Jack Miller fechando o top 5 dessa temporada até o momento. Faltam mais 3 corridas, Aragon foi a 13ª etapa. O que dizer do Grande Prêmio de Aragon? Pecco Bagnaia foi genial, fez uma atuação excelente, sua segunda pole position, é bom lembrar que ele largou também na pole position no Grande Prêmio do Qatar, e se tornando agora o 8º vencedor diferente dessa temporada, que se por um lado ela está muito encaminhada para o Fábio Quartararo ele pode chegar no pódio até o final do ano para não depender de nada e ser o campeão mundial. Por outro lado, a gente tem uma diversidade muito grande, né? São 8 pilotos que venceram até o momento e nada menos que 13 pilotos que foram até o pódio, um campeonato bastante diverso e muito diverso também nas nacionalidades, já que o Pecco Bagnaia é o piloto do 6º país diferente a vencer uma corrida nesse ano. Isso não acontecia desde 2000 na MotoGP, ou seja, desde antes da era 4 tempos, algo assim não rolava. E o Grande Prêmio de Aragon, né, a gente nunca é demais lembrar, foi vencido pela Ducati já uma vez, exatamente no primeiro ano, com Casey Stoner, em 2010, e na época, o pessoal que é mais nerd vai lembrar, o chefe de mecânicos dele era o Christian Gavarini, que é o chefe de mecânicos atualmente do Pecco Bagnaia também da Ducati. O Christian Gavarini foi com o Stoner para a Honda em 2011, foi campeão com o Stoner tanto em 2007 quanto em 2011 e voltou exatamente para a Ducati nos últimos anos e é o crew chief do Pecco Bagnaia. Além disso, foi também a vitória número 250 da Itália na classe principal da MotoGP, isso juntando todas as eras, né? Era 4 tempos, era 2 tempos. Mas o Bagnaia teve que brigar bastante por essa conquista, contra ninguém mais, ninguém menos que o Marc Marquez, que é o rei da pista de Aragon. Eu já falei, ele venceu 5 vezes lá, 6 vezes ao todo, 5 vezes na MotoGP, e venceu as suas últimas 4 corridas lá, né, de 2016 a 2019. E o Marquez, durante todo o final de semana, mostrou que tinha o melhor desempenho, talvez, para a corrida inteira. Né, o Bagnaia era o único que chegava próximo ali, e na prova o Bagnaia teve uma vantagem que foi largar na pole position, foi largar na frente, mas o Marquez não deu mole, ficou a corrida inteira ali atrás do Pecco, e o Pecco teve muito sangue frio de ver todas as voltas na placa dele, mais 0,2, mais 0,3, o Marquez não deixou o Pecco em paz, foi uma disputa implacável, uma perseguição ali do Marc Marquez, e no final ali nas 4 últimas voltas o Marquez foi pra cima, né, a gente sabia que ele ia pra cima em algum momento, o Pecco também sabia, e conseguiu suportar muito bem essa pressão. O Marquez tentou em tudo quanto é curva, ele tentou na curva 1, tomou X, tentou na curva 5, algumas vezes também tomou X, tentou na curva 15, ali na entrada da reta também tomou X, e na última volta ele tentou a 7ª e última vez nas últimas 4 voltas que ele tentou passar o Bagnaia, ele também acabou tomando um troco ali na curva 12. O Bagnaia tá freando muito bem, que eu acho que esse foi realmente a vantagem do Bagnaia, essa foi a vantagem. Ele estava freando muito melhor do que o Marc Marquez, não sei se por uma questão física. O Marquez, a gente tem que lembrar que ele não está 100% ainda do braço, não sei se está conseguindo segurar legal. O fato é que um detalhe muito interessante é que o Marquez, ele estava
falando ofegante depois da corrida, na entrevista dele pro Simon Craper no Parque Ferme, ele tava falando ofegante, ele tava muito suado, você pode ver até pelas bochechas dele que estavam refletindo quão molhado ele tava. Normalmente a gente não vê o Mark Marquez terminando a corrida assim, talvez fisicamente ele tenha ficado esgotado, mas o Marquez mostrou aquele Marquez que a gente gosta de ver, aquele Marquez super agressivo, foi pra cima, deu aquele all-in 7 vezes em cima do Bagnaia, mas o Bagnaia estava muito bem e estava com mais aderência ou conseguindo parar a moto melhor do que o Marquez, mas o Marquez fez de tudo. Curva 12, o Bagnaia estava parando muito bem a moto, o Marquez não ia conseguir, mas ele tentou mesmo assim, enfim, é o jeito do Marquez, é o jeito que a gente gosta, que a gente acostumou a ver, e foi lá o Marquez tentar a ultrapassagem. No fim, o Pecco fez o X e conseguiu aí vencer a sua primeira corrida. É bom a gente lembrar, no ano passado o Ducati foi muito mal em Aragon, o Pecco Bagnaia, para você ter uma ideia, ele não pontuou em nenhuma das 2 corridas em Aragon, e nesse ano a Ducati, o que ela fez? Ela trouxe uma nova balança traseira, né, o swing arm, conseguiu dar mais aderência para os pilotos na parte traseira da moto, o que ajudou em curvas como, por exemplo, a última curva, porque o que parece a Ducati estava tendo uma velocidade de contorno maior do que Suzuki e Yamaha. A Yamaha estava sofrendo muito durante esse final de semana, mas a Ducati estava bastante estável dentro das curvas, o que foi muito importante para essa vitória do Bagnaia, e foi muito importante também para a dobradinha dos dois, né, do Bagnaia e do Miller. Na classificação foi a 50ª pole da Ducati, a gente não pode esquecer, e foi a primeira dobradinha da Ducati desde o Grande Prêmio de Aragon de 2018, né, quando o Jorge Lorenzo fez a pole position e o Andrea Dovizioso ficou na segunda posição. No fim, a corrida lá na frente foi sensacional e acabou deixando o resto em segundo plano. O resto da corrida também foi bom, mas essa disputa das últimas 4 voltas foi realmente muito bacana, e uma daquelas que a gente vai lembrar para sempre, assim como aquelas do Andrea Dovizioso com o Mark Marquez nas últimas voltas. Foi mais uma daquelas, e mais uma vez o Marquez, né, porque o que pareça, né, o Marquez sempre sai perdendo dessas disputas com a Ducati, né, ganhou só uma vez na Tailândia em 2018, se a gente for lembrar, mas enfim, o Marquez está voltando ainda. Esse é um ano de readaptação para ele, vamos ver o que ele pode fazer no ano que vem. Realmente a impressão, pelo que a gente viu nesse final de semana, pela aquela queda que ele teve, principalmente no TL3, que ele acabou caindo, uma queda que ele muito provavelmente conseguiria pegar. Então o Marquez ele ainda não está não só com a condição física perfeita, mas também com a confiança em dia. A gente tem que esperar para ver o que pode acontecer, não só nas próximas corridas, mas no ano que vem também. O que acontece é que essa vitória do Pecco dá um colorido diferente pro campeonato. O Quartararo, ele terminou o Grande Prêmio da Grã-Bretanha quase 3 corridas na frente, não só do Bagnaia quanto do Mir, e agora essa diferença ela fica em 2 corridas, fica mais ou menos estabilizada, ou seja, ainda é muito grande, mas foi um pouco diminuída, mas continua sendo aquela coisa, né? O Quartararo ele pode terminar no pódio até o final do ano, que o Pecco pode ganhar todas as corridas, que mesmo assim ele não chega no Quartararo. A coisa ainda é muito fácil pro Quartararo, e foi realmente um dos piores finais de semana do ano não só pro Quartararo, mas com a Yamaha. O Quartararo foi o único piloto da Yamaha que andou no top 10 durante toda a corrida. A gente não viu o Valentino Rossi, estava lá atrás, a gente não viu o Cal Crutchlow, que é o piloto de teste da Yamaha, enfim, deve ser do lugar pro Franco Morbidelli na próxima corrida. Também ficou lá atrás o tempo inteiro. E o Jack Dixon é um estreante, não tem como a gente exigir nada dele, tá com uma moto de 2 anos de idade, vamos ser bem sinceros. E a Yamaha não fez nada, né? Lembrou muito aquela corrida há 3 anos atrás em Aragon, quando aconteceu a mesma coisa, né? O Valentino Rossi foi a melhor Yamaha em 8º, assim como hoje o Quartararo foi a melhor Yamaha em 8º, e reclamando muito da aderência traseira. E realmente a gente via nas retas que a Yamaha, que já não é a melhor moto de fim de reta, ela tinha uma aceleração pior do que as outras, e o Quartararo foi ficando, acabou tendo sorte que o Iker Lecuona deu uma errada no finalzinho, conseguiu esse 8º lugar, mas esse GP de Aragon foi minimizar prejuízo realmente pro Quartararo, e agora ele vai para Misano, que é uma pista Yamaha, portanto é um final de semana que ele pode esquecer e começar do zero em Misano, que não vai acarretar muitos danos para ele, né, na tentativa de ser campeão. Do outro lado, quem também teve problema com a aceleração foi o Juan Mir. O Juan Mir ele largou de 7º, fez uma boa corrida de recuperação, mas ele tinha mais desempenho do que ele conseguia mostrar no início, porque ele estava atrás de motos que na classificação foram mais rápidas, como a Aprilia do Alex Espargaró e a Ducati do Jack Miller. O Mir tinha como seu grande defeito exatamente a aceleração, por conta de não ter o Ride Height Device, né, aquele dispositivo
que abaixa a traseira da moto e consegue fazer o piloto acelerar mais e obter mais performance, já que abaixa o centro de gravidade da moto. A Suzuki já tem esse dispositivo, só que eles decidiram não utilizar no Grande Prêmio de Aragon, porque ainda é um dispositivo meio cru, segundo o que se comenta. Preferiu não usar. Esse dispositivo foi trazido para a pista na Áustria. Os pilotos têm usado, mas também ainda estão meio reticentes quanto a esse dispositivo. Ele não está 100% desenvolvido, então foi o grande problema do Juan Mir e o velho problema da Suzuki de se classificar mal, e o Mir não conseguiu estar perto aí dessa disputa da vitória entre o Pecco e o Marques, mas de qualquer maneira o terceiro lugar é um resultado positivo sim para o Mir, que agora consegue se destacar nesse top 3 do campeonato. Falando do resto dos pilotos, Aleix Espargaró fez uma ótima corrida mais uma vez, a Aprilia se acostumando aí com os lugares da ponta, uma quarta posição. Ele depois da corrida falou que tem fome demais, que gostaria de um pódio, e realmente ele tem um pacote agora para um pódio. Destaque negativo dessa corrida da Aprilia, o Maverick Viñales. Obviamente o Viñales vai sofrer um pouquinho nesse começo. O Viñales sempre andou de motos com 4 em linha, explicamos isso no último vídeo do Full Gas Podcast, que existe uma diferença de tocada entre a moto de 4 em linha e a moto de V4. O Viñales só andou de 4 em linha até hoje na MotoGP, então ele vai ter problema no começo para acertar a pilotagem. A próxima corrida é Misano, foi onde o Viñales testou, e o Viñales conseguiu tempos competitivos, de acordo com o que se comenta. Portanto, esse 18º lugar que ele conquistou em Aragon, talvez ele consiga muito melhor, talvez ele consiga pontuar, talvez ainda não no nível do Aleix Espargaró, porque é uma chavinha que ele vai ter que mudar aos poucos dentro da cabeça dele, o jeito de guiar da Aprilia, que é uma moto menos dócil do que a Yamaha, mas de qualquer maneira uma estreia um pouco ruim aí do Viñales na equipe Aprilia. Jack Miller acabou ficando em quinto, errou ali na última curva e acabou deixando o Aleix Espargaró e o Juan Mir passarem, né? Logo depois o Mir passou o Espargaró. Uma corrida abaixo do esperado do Miller, esperava ele mais próximo do Pecco Bagnaia, mas de qualquer maneira a Ducati colocando aí 2 motos no top 5. Agora a estrelinha do dia realmente foi o Enea Bastianini, que conseguiu, com a moto de 2 anos de idade da Ducati, um 6º lugar, um resultado que ele teve que brigar para conseguir, logo depois do seu primeiro Q2 na temporada de estreia na MotoGP. Muito boa a corrida do Bastianini, e realmente é uma estrela do futuro aí pra gente ficar de olho na MotoGP. Pilotos que realmente parece que tiveram um problema nesse final de semana. O Alex Rins ficou lá atrás, largou da 20ª posição, não conseguiu subir suficientemente na classificação, acabou ficando em 12º. Miguel Oliveira, outra corrida ruim, 14º lugar, provavelmente com um problema no pulso que ele acabou machucando naquele high side no Red Bull Ring. E o Johan Zarco, que de vez deu adeus aí a possibilidade de ser campeão, ou até a possibilidade de ser vice-campeão nessa temporada, com esse 17º lugar que ele conseguiu em Aragon. O Zarco, que muito provavelmente vai ter que fazer a operação do Arm Pump, operação que o Quartararo teve que fazer esse ano, né, depois de todo aquele problema que ele teve no Grande Prêmio da Espanha. O Zarco vai ter que fazer essa operação e provavelmente vai fazer logo depois do Grande Prêmio de San Marino. E o Zarco foi o único piloto que escolheu o pneu dianteiro médio, né? Todos os outros pilotos escolheram o duro e enfim, mas de qualquer maneira ele não teve um bom final de semana desde o início. Deve sofrer também em Misano, se o caso dele do Arm Pump realmente é sério, como parece que é. Passando para as outras categorias, Moto 2, uma vitória incrível do Raul Fernandes, uma semana depois de ter machucado o pulso num acidente de bicicleta. Ele foi operado, foi para Aragon, não sabia se ia andar, ele machucou o pulso direito, né? Vamos lembrar que é o pulso do acelerador e do freio. Foi para Aragon correr e conseguiu. Ele não só venceu, mas como ele venceu por uma larga margem, seu companheiro de equipe, Remy Gardner. O Sam Lowe acabou caindo, deixou as coisas um pouquinho mais fáceis para ele, mas de qualquer maneira o Sam Lowe estava suando para ficar junto com o Raul Fernandes, e o Raul Fernandes aí deixando claro que ainda está vivo no título, né? Se superando nessa corrida, uma grande vitória dele. O Fernandes venceu, com o Remy Gardner em segundo, Augusto Fernandes na terça. Remy Gardner tem 251 pontos, Fernandes tem 212, faltam 5 corridas, ainda é uma vantagem bem confortável para o Remy Gardner, mas de qualquer maneira o Fernandes mostra que está vivo. O Marco Bezzecchi é o terceiro, Marco Bezzecchi que acabou caindo em Aragon. Na Moto 3, um papelão dos líderes do campeonato que acabaram caindo os dois. O Pedro Acosta perdeu a frente ali a poucas voltas do final, derrubou o Xavi Artigas e acabou saindo zerado. Podemos dizer que foi o primeiro erro do Pedro Acosta esse ano, ou melhor, foi o segundo, né, já que ele acabou errando também em Le Mans, mas ele voltou e ainda pontuou. E o Sérgio Garcia, que sabia que o Pedro Acosta já tinha caído, ele
chegou a dizer depois da TV espanhola que sabia, e mesmo assim estava em terceiro na última volta, acabou caindo na curva 12 ali e saiu da corrida zerado, a sua segunda corrida zerado. Portanto, fica tudo como tá no campeonato, mas o terceiro colocado no campeonato foi quem venceu a corrida. Sua terceira vitória na temporada foi o Dennis Fogg, Dennis Onju em segundo, e o Ayumu Sasaki, a dupla da Tech 3, olha só, no pódio nessa corrida e no campeonato. Pedro Acosta continua liderando com 201 pontos, na frente do Sérgio Garcia com 155. Dennis Fogg, que se aproxima agora do Sérgio Garcia, tá 12 pontos dele, com 143 pontos. Enfim, esse foi o GP de Aragon. Semana que vem tem Grande Prêmio de San Marino, a gente volta e com a possibilidade de um título para o Brasil com o Eric Granado na final da Moto E. São 2 corridas e o Eric tá a 7 pontos da liderança do Mundial. Vamos ficar de olho nisso. E é isso aí. Se você gostou do vídeo, curta o vídeo. Se você tá me ouvindo, muito obrigado por chegar até aqui. Se você gostou, considere se inscrever. E a gente volta na semana que vem com o Grande Prêmio de San Marino. Um abraço.